para mais uma aula, hoje sobre ortografia, para entendermos como funciona a nossa escrita. Bora lá! Bom, muitas dúvidas devem surgir na hora de vocês escreverem uma determinada palavra quando uma letra for capaz de produzir dois sons. Som, fonema, que nós vimos na aula anterior, isso mesmo. Para não ficar com essa dúvida, existem algumas regras da ortografia. Isso mesmo, galera. Não existe outra maneira de aprender ortografia a não ser decorando, gravando as regras e lendo muito. Porque quanto maior for o hábito de ler, maior o processo de gravar o seu cérebro terá. Então, é o que eu sempre digo, certas palavras você decora ao longo da vida, de tanto ler e escrever. Isso mesmo. Isso é preciso porque a ortografia é um conjunto de regras. Vamos começar com o uso do S e do Z. Palavras que têm ideia de nacionalidade e origem serão grafadas com S. Observa aí no exemplo. Minha amiga nasceu na França. Minha amiga é francesa. Então, francesa é a nacionalidade da amiga que nasceu na França. Outros exemplos aí. Holanda e campo. O homem mora na Holanda. O homem nasceu na Holanda. O homem é holandês. A mulher nasceu em Holanda. A mulher é holandesa. Campo. O homem do campo é camponês. A mulher do campo é camponesa. E assim como outros exemplos. Outra regrinha. Palavras que indicam o gênero feminino. Elas serão escritas com S. Quando houver uma construção de uma palavra feminina através de uma outra masculina, vai terminar em isa e esa. Você tem uma palavra masculina e você vai dar o feminino dessa palavra. Então, as terminações dessas palavras serão em isa ou esa. Observe nos exemplos que a gente vai ver agora que todas essas palavras femininas construídas a partir das masculinas, elas terão o som de Z. Essas terminações. Nos exemplos, duque, feminino de duque, duquesa. Sacerdote, feminino, sacerdotisa. Profeta, feminino, profetiza. Marquês, feminino, marquesa. Então, ó, todas terminam em isa e esa. E são usadas o quê? O S, não é Z aí, é S. Mas o som desse S aí, nessas terminações femininas, são de Z. Vocês vão me perguntar, por que isso, né? Por que o som desse S é da letra Z? Existe uma regra que diz que a letra S, quando ela tiver entre duas vogais, ela terá o som de Z. E aí vocês vão me perguntar também, ué, professora, então quando que o som vai ser de S, né? E eu vou responder para vocês. O S terá som de S quando ele tiver duplicado em uma palavra, como é o caso dos exemplos aí, osso, assado, assadura. Quando ele tiver no início ou no fim de uma palavra, nos exemplos sapo, surfista, sinfonia, e após, lápis, tênis e tantos outros exemplos, né, gente? Outra regrinha, no fim, indicando plural. Os exemplos, amigos, verbos e verdes, né? No final da palavrinha está indicando o que essas palavras? Esse S aí está indicando o quê? Um plural da palavra amigo, da palavra verbo, da palavra verde. Então, nesse caso, fim de palavra indicando plural, também vai usar o S. E também vai ter som de S. Outra, a última, no meio da palavra, entre uma vogal e uma consoante. Eu tenho os exemplos ansiedade, consulta e descanso. Mas essa regrinha aí tem uma observação a ser feita, né? Existe, contudo, segundo as regras do português, algumas exceções,
né? Algumas palavras que não se encaixam nessa regrinha aí, como é o caso das palavras intransitivo, transação e trânsito. Então, quando tiver entre uma vogal e uma consoante, que seja essa consoante N que está nasalando uma vogal, vai existir algumas exceções, tá, gente? Em algumas palavras, como tem nessa daí. Agora, uma outra regrinha. Quando formamos um substantivo abstrato a partir de um adjetivo, essa palavra ela vai ser escrita com Z. O exemplo que eu dei aí, homem é belo. O homem tem beleza. Meu carro é rápido. Meu carro tem rapidez. Então, ó, o belo, que é um adjetivo, virou beleza, que virou um substantivo. Então, eu tenho um substantivo abstrato, né? Porque eu criei esse substantivo abstrato através do adjetivo belo. Assim como vai acontecer em rápido, nitidez, rico, leve, que vão virar substantivos abstratos. Na próxima regra, verbos derivados de palavras que têm S na última sílaba também serão escritas com S. Você vai manter como a palavra original. Então, eu tenho uma palavra, liso. Eu criei um verbo, analisar. Este verbo, ele está sendo criado a partir de uma palavra que tem um S na última sílaba, né? Como vocês estão vendo aí no exemplo grafado com de verde, a palavra liso. Então, na última sílaba tem um S. Então, quando você for criar o verbo analisar, esse analisar também vai ser escrito com o S. Assim como os outros exemplos, análise, aviso, improviso, que viraram analisar, avisar, improvisar. Tá vendo? Todos estão mantendo como a palavra de origem, certo? Então, criou-se verbos de palavras originadas escritas com S na última sílaba. Preste atenção nessa regrinha aí, porque aí nós estamos falando que vão ser escritas com S, tá bem? Palavras, volto a repetir, que tenham um S na última sílaba. Mas tem uma observação a ser feita aí, porque vocês podem pensar, ué, meu Deus, mas se eu quiser criar um verbo, né, derivado de uma palavra que não tem esse S aí na última sílaba. Então, pensamos na palavra canal, né? Na última sílaba, aí de vermelho, não tem S. Então, quando eu for criar um verbo a partir dessa palavra, que não tem S na última sílaba, ela vai ser escrita com Z. Então, em vez de você usar o S, você vai usar o Z, tá? Então, não tem como errar aí, gente. Vai criar um verbo a partir de uma palavra, tem um S na última sílaba, então eu vou manter o S. Agora, vou criar um verbo a partir de uma palavra que não tem um S na última sílaba, então eu vou escrever com Z. É usado o S após ditongos também. Aí nós temos os exemplos causa, coisa, fazão e maisena. Observem que em vermelho tem um ditongo. Então, após o ditongo, eu vou usar S ou Z? S. Agora, vocês vão me perguntar, né, professora, mas no mercado eu vi maisena escrita com Z. Calma, pessoal, é verdade. Vocês estão certos. Porque nesse caso, o produto que vocês viram escrito com Z entra na exceção dessa regra, que diz ser escritas com Z nomes de marcas registradas e nomes próprios de pessoas. Então, toda vez que vocês verem maisena escrita com Z, é porque se trata da marca daquele produto, tá? Então, marca de produto, maisena com Z. Amido de milho,
maisena com S, tá? Assim como nos exemplos que eu falei para vocês, nos nomes de pessoas, como eu falei para vocês, né? Tem outros nomes, tem os nomes Cleusa, Neuza, Souza, são escritas o quê? Com Z. Por quê? Porque são nome de pessoas. Agora, o Souza, ele tem, eu não sei se Neuza ou Cleusa, nunca vi escrito com S. Mas o Souza, ele pode ser escrito das duas formas, com Z ou com S, tá? Por exemplo, o meu sobrenome é Souza. E sempre quando preciso falar meu sobrenome, me perguntam se é escrito com S ou com Z, porque pode ser escrito das duas formas, assim como outros nomes e marcas que vão entrar para essa exceção, tá? Então, nessa regrinha aí, aonde diz usar o S após ditongos, que a gente vê os exemplos de causa, coisa, fazão, maisena, tem essa observação a ser feita, tá? Marcas registradas e nomes de pessoas serão escritas com Z. Algumas poderão usar o S, como é o caso de Souza. Tá legal? Agora, outra regrinha aí. Nas diversas formas dos verbos querer e pôr, sempre usa-se a letra S. Eu tenho o verbo pôr e as diversas formas que tiverem desse verbo, né? Coloquei algumas. Pus, pusera, puséssemos, puser. Você vai usar o quê? S. Então, sempre que for escrever o verbo pôr, você for tirar do verbo pôr, as terminações deles, ai, gente, desculpa. As formas do verbo dele vai ser escrita com S. Pus, pusera, puséssemos e puser. Querer, a mesma coisa. Você tem o verbo querer, então você formou um verbo a partir dele, né? As terminações do verbo. Quis, quisera, quiséssemos, quiser, assim como outros também, tá? Serão escritas com S. Agora, a grafia com Z. Grafam-se com Z palavras cujas primitivas sejam também grafadas com Z. Então, eu tenho a palavra deslize. Essa é a palavra base. É escrita com Z. Então, ela é a palavra primitiva, a palavra base. E aí, eu criei uma palavra a partir dela, né? Que são as palavras deslizar, deslizamento. Por exemplo, na palavra gozo, eu criei as palavras gozação e gozado. Então, essas palavras são derivadas da palavra deslize e da palavra gozo. Então, quando a palavra primitiva for escrita com Z, as suas derivações, né, as palavras derivadas, também serão escritas com Z, tá? Vai manter a mesma coisa que antes. Mas existe uma exceção nas palavras terminadas em ase, ese, ise, osa, oso, ose e eis, que são escritas com S. Então, preste atenção. Eu tenho uma palavra primitiva, deslize. Vou criar uma derivada dela. Vai ser escrita com Z. Por quê? Porque a palavra deslize não tem nenhuma dessas terminações que eu acabei de falar para vocês aí que estão grafadas de verde. Por isso, elas são escritas com Z, porque na palavra primitiva, deslize é escrita com Z. Então, as derivadas também vai manter como a original. Tá legal? Agora, quando existe essa exceção aí, quando as palavras estiver no final dela uma dessas terminações, aí a derivada vai ser escrita com S, tá? Que é o caso de maltase, catequese, diálise, prazerosa, prazeroso, garbosa e etc. Partimos para o uso do J e do G. Primeira coisa, gente, existem palavras que na construção base
já é escrita com G ou com J. E aí deve se manter a ideia inicial dela. Vamos ver os exemplos nas palavras. Na palavra canja é a palavra base. Então, eu criei a palavra canjica através da palavra base canja. Então, se canja é com J, canjica também vai ser com J, tá? Agora, aí canja, nós estamos falando de quê? Se trata de quê, canja? Se trata de uma comida, né? Se eu colocasse um G, já não estaria se tratando de uma comida. Eu iria estar falando a palavra canga, que é saída de praia, né? Pano que as mulheres usam para ir para praia. Então, aí, quando eu estiver escrevendo canja com J, é comida. E aí, vou ter a derivação, vou ter a palavra derivada, canjica. Tá legal? Então, quando for escrever uma palavra derivada de uma outra, que já é escrita com J, ela vai manter como a palavra original, tá? Eu tenho os exemplos aí também de loja, né? Que criei lojista, cereja, cerejeira, gorja, gorjeta, sujo, sujeira. Também são escritas com J, palavras de origem africana ou indígena. Alguns exemplos: pajé, jiboia, genipapo, giló, jequitibá, né? Nós sabemos que a língua portuguesa tem muitas palavras que vêm originadas da África e são indígenas, né? Então, essas palavrinhas, elas vão ser escritas com J. Outra regrinha, nas formas verbais dos verbos cujos são escritos com J. Então, eu tenho um verbo escrito com J. Vai manter-se o J nas suas formas verbais. Viagem, viajar, viajei, viajemos. Vem de qual verbo? Do verbo viajar. Então, que é escrito com J, tá? Então, se manteu o J. A conjugação desse verbo tem que ser com J, por quê? Porque eu acabei de falar que o verbo é escrito com J. Então, quando você for conjugar esse verbo, também deverá ser com J. Agora, há muitas dúvidas quanto à palavra viagem, gente. Vocês se perguntam, né? Qual é que está certa, com G ou com J? A resposta é as duas. Como assim, professora? Vamos lá, gente. Se viagem for um verbo, então é com J. Agora, se viagem for um substantivo, aí é com G, né? Eu coloquei dois exemplos aí para vocês. Que eles viajem bem. Esse viagem aí é o quê? Um verbo, é uma ação. Agora embaixo, a viagem foi maravilhosa. Então, ó, a palavra viagem aí já é um substantivo. Tá legal? Então, é um verbo? É com J. É um substantivo? É com G. Eu tenho dois casos aí bem parecidos quanto o uso do G, né? Ainda nas regrinhas do uso do G e do J, tá? Palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio são escritas com G, como os exemplos que nós temos aí: adágio, pedágio, privilégio, colégio, vestígio, prestígio, necrológio, relógio, subterfúgio, refúgio. E embaixo, nas palavrinhas terminadas em agem, igem e ugem: estiagem, vagem, fuligem, vertigem, ferrugem, rugem. Então, todas essas palavrinhas são terminadas em são escritas com G, tá? Esses dois casos parecidos, tá bem? Então, na hora de escrever na grafia, vai ser com G. Outra regrinha, quando a palavrinha iniciar com a vogal A,
Então, em seguida, vai ser grafada com G e Gi. Nós temos as palavras agência, agenda, agiota, ágil, agilidade e agilmente. Ó, todas estão iniciadas por a vogal A. Então, em sequência a ela, vai ser grafada com G ou Gi, tá, gente? Ok? Partimos, então, para o uso do X ou do CH. Primeira regrinha. Emprega-se X sempre depois de ditongo. Então, tem 3 palavras aí: faixa, caixa e trouxa. Todas 3 têm um ditongo e após o ditongo você vai usar quem? Você vai usar o X, tá bem? Então, sempre após ditongo vai se usar X. Segunda regrinha. Quando se tem a palavra base iniciada pela sílaba em, eu vou empregar o X. Então, palavras aí, enxoval, enxuto e enxotar são palavras bases, tá? Elas são iniciadas por em. Então, eu vou usar o X ou o CH depois desse em. Vou usar o X. Alguém pode pensar, né, na palavra enchente, que se escreve com CH. Mas por que escrita com CH? Porque essa palavra ela é derivada de cheio, que é escrita com CH. Então, mantém-se como a original. Entendeu? Então, a palavra enchente é iniciada por em? É. Mas ela é uma palavra derivada. Ela é derivada de cheio. Então, ela vai entrar na regrinha a qual diz que as palavras escritas com CH, palavras derivadas escritas com CH, vão se manter como a original, escritas com CH, ok? O que torna a palavra enchente diferente das palavras enxoval, enxuto e enxotar, tá? E eu falei que essas palavras aí, elas são escritas com X porque elas são palavras base, tá legal? Agora, na palavra enchente, ela é uma palavra derivada, tá? Esse caso aí de baixo, que nós vamos ver agora, é exatamente o caso da palavra enchente. Palavras formadas a partir de outra, cuja seja grafada com CH, vai se manter um CH. Né? Então, a palavra encharcar, ela é derivada da palavra charco. Enchiqueirar é derivada da palavra chiqueiro. Então, olha, a palavra base delas são escritas como? Com CH. Então, a derivada também vai ser com CH. Exatamente como aconteceu lá no caso de enchente, né? Que é derivada de cheio. Outra regrinha, palavra iniciada por me, também vai se usar o X. Então, mexilhão, mexerica, mexicano. São palavras escritas com X. Por quê? Porque são iniciadas por me. Embaixo, são escritas com X palavras de origem africana indígena, né? Nós sabemos que o nosso vocabulário existem muitas palavras indígenas e africanas. Então, eu dei alguns exemplos aí. Xará, caxambu, axé, que são palavras africanas. Xolônia, abacaxi, xamã, que são palavras indígenas. Então, são escritas com Q? X, por esse motivo, tá? Devido à origem delas. Agora, vamos ver o uso do mal com U e mal com L. O mal com U, gente, é o contrário de bom. Mal com L, contrário de bem. Eu dei um exemplo aí para vocês. 2, né? O menino é mau. Eu vou trocar por bom. O menino é bom. O time jogou mal. O time jogou bem. Se eu tentar trocar, colocar o bem lá no contrário de mal com U,
e o bom no contrário de mal com L, vai ficar estranho, a frase não vai fazer sentido, não vai ter coerência. Vamos ver? O menino é bem, o time jogou bom. Não faz sentido nenhum, né? Então, não é isso, não tentem fazer isso, por favor, gente, a frase vai ficar sem coerência. Então, vocês têm que prestar bastante atenção nisso. Mas como que vou lembrar, professora? Por qual vou trocar um e o outro? Existe uma forma de vocês gravarem isso bem rapidinho. Vamos olhar para as palavras. Olha aí bem para a palavra mal com L e mal com O. Esse L aí, você pode formar um E ou um O. O U, você pode formar um O ou um E. Qual fica mais fácil você fazer? Gravando isso, fica fácil de saber que quando for o mal com O, você troca por bom. E quando for o mal com L, você troca por bem. É só você focar nas vogais O de bom e E de bem. Bem simples, né? Então, é só vocês pensarem lá que vai ficar muito fácil você formar esse L aí por um E e um U por um O. Então, lembrando disso, você não vai esquecer nunca mais. Bom, eu sempre usei essa tática com meus alunos e sempre funcionou, né? Até agora, não teve quem esquecesse mais. Bem simples e rápido, né? Bom, galera, fechamos a aula de hoje, ficamos por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, é só você voltar no vídeo, quantas vezes for preciso, quantas vezes você precisar, ok? Lembrando que ortografia nada mais é que regras. E como se aprende isso? Simples. Lendo, decorando, lendo muito, escrevendo muito, praticando muito. Gostou da aula? Não esquece de dar um joinha aí embaixo e se inscrever no meu canal. Beijo no coração e até a próxima.